Esse aqui é o valor que eu estou cobrando para desenvolver uma solução e eu estou mandando essa proposta para o cliente. O valor de R$ 42.750 e é óbvio que o cliente ele não vai querer pagar isso de graça. Ele quer saber o porquê custa isso daqui. E essa proposta eu demorei menos de 1 minuto fazendo esse agente de inteligência artificial bastante simples em que ele pega o que eu conversei com o cliente na reunião, que normalmente é chamado de R1, reunião 1, e ele calcula tudo. Ele faz todas as situações, calcula já o ROI para o cliente, ele já traz aqui tudo direitinho para que você possa criar a proposta vencedora que vai fazer aquela proposta você realmente virar o jogo e vencer o jogo dos 10k mensal, vendendo propostas de 42 mil até muito mais do que essa, porque esse é o jogo, criar propostas que convencem o cliente, até porque se você estiver jogando hoje no Jogo do Brasil, muitas outras pessoas vão demorar dezenas de horas ou até dias, ou até elas nem vão conseguir chegar nesse padrão de propostas. E certamente ela vai convencer o seu cliente. Isso porque eu demorei também muito tempo para criar esse agente de inteligência artificial, para colocar toda a minha inteligência nesse prompt que está exatamente aqui. E eu sei que muito provavelmente você também tem essa dificuldade hoje e pode até demorar vários dias, 15 dias, 5 dias para mandar sua proposta, fazendo então que a sua venda esfrie, beleza? Eu vou trazer aqui para você algumas seções do que eu considero de uma boa proposta e depois a gente vai fazer aqui o agente de inteligência artificial, fechou? Então um pouquinho de paciência só para você entender o que o cliente mais valoriza e assim talvez até você vai entender melhor o que a gente vai construir logo na sequência. Então, só para você entender, o cliente ele precisa primeiro de um resumo executivo, que é aquele negócio que fica na primeira página ali que o cliente bate o olho e já saca o que você está falando. Para não ficar muito blá 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 e depois o cliente acabar cansando e deixando de buscar aquela informação que mais importa, que é o preço e o ROI. Depois você vai para o entendimento do problema, solução, proposta, ou seja, tudo que você vai fazer, nesse caso aqui é um agente de CRM, então um agente de inteligência artificial, um agente de CRM inteligente, um agente de controle de estoque inteligente, no caso aqui é aluguel de containers para esse sistema. Beleza? E algumas tecnologias. Benefícios e resultados esperados. Aqui então começa a parte mais importante, porque até aqui foi o que eu entendi e aqui agora é a seção o que você vai ganhar, você cliente. Redução de 60% a 80% nos custos com atendimentos repetitivos. Então ele vai calculando, vai trazendo aqui para você, vai trazendo margem e a partir desse momento que ele trabalha o escopo técnico, o cronograma e fases e depois ele vai na sequência sobre o famoso investimento. Então, ele vem trazendo o cliente e diz, olha, isso aqui vai custar isso, eu entendi desse jeito e é desse jeito que nós vamos construir. Porque você também precisa trazer um certo embasamento, digamos, técnico, para você não colocar só o preço e o cliente fala, nossa, eu nem entendi se esse cara entendeu o meu problema, se ele tem embasamento, se ele consegue fazer aquilo que ele está prometendo. Então, é basicamente isso. É falar, olha, eu sou capaz porque eu entendi isso daqui e você vai ter esse ganho. Ok? Ele traz aqui projeto completo, 3 pilares integrados, basicamente ele traz aqui um pequeno cronograma, um investimento recorrente, ou seja, a parte do FII mensal, custos adicionais eventuais, formas de pagamento, então o famoso preço 42.750 com 5% de desconto se o cara fizer um Pix. Já pensou o cara mandar um Pix para você, 42 pau, caiu na conta, Nubank, mandando notificação, só alegria, né? Mas isso vai acontecer, se não acontecer com 42, vai acontecer com de 5 mil, 10 mil, 20 mil, é só tempo se você usar essa proposta aqui de forma correta. Só que o que eu queria destacar para você é exatamente esse ponto que nós estamos aqui. Análise do retorno sobre investimento, o ROI. Porque pensa comigo, cara, o cara não vai te pagar pelos seus olhos azuis, o cara não vai pagar porque você é bonito, o cara não vai pagar por causa disso. Ele vai querer saber o seguinte, olha, eu tô te dando 42 mil reais, né? 45 mil reais. O que você vai me dar em troca? E normalmente, o que você devolve para ele em troca é algo ainda mais valoroso, ainda mais que possibilita ainda mais ele ganhar dinheiro, porque senão ele não faria uma troca para você. E claro, você troca o seu conhecimento, que depois de adquirir não custa tanto assim, mas para o cliente é o impacto do negócio. Como eu digo, para a gente é arrastar bloquinhos, para o cliente é basicamente a mudança do negócio dele. Então você traz aqui os ganhos estimados no ano 1, lembrando que tudo isso é o agente que calcula, ok? Você também traz aqui o ROI, como eu disse, do ano 1, 712%, e o payback, que diz para ele, ó, você vai receber esse dinheiro em aproximadamente 1,5
meses nessa situação que nós calculamos. E ele mostra, ele prova aqui todos os pontos, baseado naqueles pontos que ele já estruturou anteriormente. Benefícios intangíveis e não quantificados, isso significa que vai ter mais satisfação com o cliente, retenção e tudo mais, garantias e outras condições, beleza? Próximos passos e tudo mais. Então isso aqui é o escopo principal da sua proposta. E como que você constrói isso daqui nesse agente que aparentemente é simples, mas eu posso garantir para você que tem muita inteligência aqui nessa inteligência artificial, principalmente nesse System Prompt. Show? Então criei aqui o meu workflow. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar, então, no caso, uma entrada. O que seria essa entrada? O que nós iremos trazer como formulário. Por que eu escolhi um formulário? Porque é um jeito fácil da pessoa interagir com o seu fluxo, ou no caso, você. Você pode colocar ele para interagir através do WhatsApp, pode interagir através de software. Eu gosto bastante de interagir através de formulário, que é basicamente uma janelinha que ele abre ao acessar esse endereço aqui. Então, beleza? Então, nesse momento, a gente vai colocar aqui, ó, fluxo gerador de propostas, ok? Nesse caso aqui, o nosso fluxo, ele vai ter que ter dois campos, basicamente. O nome do cliente, para uma posterior identificação via e-mail, e a transcrição da R1, ou da reunião de atendimento, beleza? Nesse exato momento aqui, nós iremos colocar ainda na sequência o que nós chamamos de normalize. O que é o normalize? É um fluxo que ele tem o nó set, que basicamente ele vai trazer aqui para gente, quando nós digitarmos o Zezé da Silva, é muito sacanagem no exemplo, vamos lá, empresa limitada, e aqui uma transcrição da reunião R1, e ele vai colocar essas coisas aqui, beleza? Eu vou clicar aqui em submetido, vou fechar ele, e agora o que vai acontecer? Ele trouxe então o nome do cliente, que eu vou chamar aqui, em vez desse campo, nome do cliente, meeting, seria customer name, e agora, na sequência, o meeting body, ou mensagem, ou transcrição, alguma coisa nesse sentido. Falta um último detalhe que eu acabei fazendo rápido aqui, é que no caso a transcrição da R1 seria, então, um text area, que é aquele campo em que você tem mais texto para digitar, porque, pelo amor de Deus, senão fica muito curtinho para a gente digitar, tá? Normalize. Beleza? Agora vem o nosso famigerado agente de inteligência artificial. Vou colocar nosso agente de inteligência artificial aqui e vou conectar o que ele vai trazer logo na sequência, ok? Ele traz então aqui para mim, ao executar, esses dois campos, ok? No caso, seria essas duas informações, maravilha? Ele traz aqui então o nome da empresa e o meeting body. Agora eu vou conectar no meu agente e vou então trazer o que eu quero, que seria basicamente o meu, vamos só dar um zoom, nome do cliente, e aqui a transcrição. Eu gosto de colocar até transcrição aqui, dados, nome do cliente, transcrição, assim o navegador ou o agente de inteligência artificial vai entender direitinho. Perfeito? Agora chegou o momento da gente colocar o System Prompt, e eu já vou explicar para você qual é o System Prompt que eu utilizei, ou melhor, o prompt que nós iremos utilizar aqui nessa sequência no System Prompt. Vou trazer então, abrir o nosso editor, e vou colocar aqui, ó, basicamente o seguinte, vou trazer aqui essas sessões e você pode adaptar. Lembrando que a gente vai adicionar aqui o link para download, vai estar também no nosso curso e tudo mais. Eu coloquei então, você é um cara que escreve propostas comerciais, um expert de uma companhia, você tem esse perfil aqui, esse é o meu perfil, então no caso eu tenho 25 anos de experiência de desenvolvimento de software, então você vai colocar algumas habilidades, você vai colocar algumas coisas que você queira ressaltar, e ele tem aqui algumas guidelines de como escrever esse, digamos, essa proposta. Eu vou trazer aqui o modelo. Qual o modelo que nós iremos utilizar? Cara, não adianta você trazer o modelo aqui, vamos dizer assim, o ChatGPT 4.1 mini, isso porque ele precisa de token, né? Então ele precisa de capacidade de pensamento. Você não pode colocar o 4.1. O que eu gosto é o Cloud. No caso, você pode utilizar o Opus, que é o mais potente de todos, ou o Sonnet 4.5, ok? Eu ainda coloco aqui como temperatura, coloco essa opção 0.3, porque assim eu deixo ele
bem específico. Por que que eu estou utilizando o OpenRouter? OpenRouter é um projeto da internet aberto, que ele roda não só os modelos comerciais, mas também ele roda outros modelos open source. Então você pode colocar aqui, ó, o Gemini 3 Pro, por exemplo, Review, ele já está trazendo aqui essa possibilidade de você utilizar. Ele também traz os nossos da Cloud, Sonnet 4.5 e traz outros que são modelos até mais baratos, como o Qwin, que eu andei testando, e Qwin 3, que eu andei testando e traz realmente bastante coisa aqui. Eu estou bastante surpreendido, principalmente com isso daqui, é muito bom e bem baratinho. 55 centavos por milhão de token, enquanto o Cloud, por exemplo, ele traz outra situação. Mas você pode trazer, pode colocar o Cloud aqui só para um teste sem problema nenhum, ok? Vou fixar isso daqui para que ele não abra novamente, dou um Execute Workflow e ele vai executar aqui todo o processo para mim. Eu trouxe aqui então, ele abriu aqui e ele trouxe todo o resultado de output. O que é resultado de output? É o que ele entendeu do que eu trouxe de transcrição. Então, tudo que você colocar nesse formulário de submissão, ele vai passar e esse a gente vai desenvolver para você, beleza? O que eu faço agora na sequência? Agora eu coloco aqui um conversor de Markdown. O que esse conversor de Markdown vai fazer? Ele vai trazer o Markdown para HTML, porque eu quero, basicamente, enviar isso dentro de um corpinho de e-mail. Lembra que eu mandei esse corpinho de e-mail? Então, ele está aqui, ó. Ele traz aqui todo o processo, traz tudo bonitinho pra gente, então quero mandar isso no corpo do e-mail. Lá no caso do e-mail, ele aceita só HTML. Então, isso é um ponto. Eu ainda quero trazer o anexo. O que seria o anexo? Eu quero trazer, então, um conversor. Então, vou colocar aqui. Converts to file. Quero converter o quê? Quero converter para um text file. O que eu vou colocar aqui como text file? Tá? Eu vou colocar aqui, ó, output. E aqui, no caso, eu vou colocar como saída o attachments, que seria o arquivo que eu vou passar para lá, e aqui eu vou colocar, ó, proposal.mire, ou proposta, do jeito que você quiser, beleza? Ficou com esses dois ganchos aqui. Estou pronto agora para receber o meu Markdown. O meu Markdown agora vai vir em HTML, que é o que me interessa, e agora eu estou pronto para enviar por e-mail. Só que antes eu vou colocar aqui o merge. Por que eu preciso do merge? Porque sem o merge, ele vai executar as coisas até mandar o e-mail, depois ele vai tentar converter o arquivo e não faz sentido nenhum eu converter o arquivo porque eu quero mandar o arquivo junto. Então, com o merge, o que nós temos aqui? Com o merge, nós executamos o primeiro, ele fica esperando, executa o segundo e os dois saem juntos, ok? Então, olha só, eu tenho aqui attachments e agora eu tenho aqui o HTML. Caso aqui, cliquei em enviar, beleza? Acabei utilizando esse do próprio e-mail, você pode utilizar o Gmail, ou pode então enviar e-mail diretamente, no caso por esse Knock Send e-mail. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso e-mail. E analisando, por exemplo, essa que eu acabei de enviar de clínicas de estética, ele colocou aqui muita falta de pacientes porque não confirmam a consulta, como desafios do negócio, contexto operacional, 3 clínicas de operação, 1.200 consultas por mês. Vamos colocar aqui, ó, vamos partir direto para a proposta, vamos ver como é que ele fez aqui a proposta. Claro que ele trouxe aqui para a gente a proposta dentro do e-mail, mas ele também trouxe o anexo. O mais importante, como que ele estruturou isso. Então ele colocou aqui as condições iniciais, claro que você pode enxugar isso, é bastante normal. Então ele colocou implementação R$80 mil, mensalidades 9 meses, total R$143 mil. Então o retorno do investimento 1, que seria o plano de investimento de retorno com bastante conservador, total de R$99 mil. Então a pessoa pagando aqui, nesse caso, 30 consultas, vezes 200, 9 meses, ele colocou, estruturou aqui. Então economia de tempo, 120 horas mês liberada, R$27 mil em valor e tempo, e o ROI estimado de 8 a 10 meses. Isso aqui, o mais importante é que você nunca mais precisa agora ficar, digamos, pensando de como que você vai fazer sua proposta, de tudo que você precisa desenvolver. O mais importante está aqui nesse agente. Se você gostou, nós estamos com uma promoção especial de Black Friday, dando R$300
off, em que nós vamos trazer aqui para você, além de todos esses conteúdos, o conteúdo que eu acabei de divulgar para você, eu também coloco aqui dentro do curso como conteúdo extra, com tudo para você baixar, mas você também vai ter mais outros 6 produtos, como agente de copy, agente de ads, o Re-Engage, que é um agente que ele vai basicamente fazer follow-ups de cliente, o Convexa, que é o agente de chatbot. E espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você esse conteúdo. Não esqueça de dar o like, deixar aqui o seu comentário. Um forte abraço. Tchau, tchau.